a gravar. Posso? Sim. Sejam bem-vindos. Esta sexta-feira Portugal vai participar em mais uma greve climática. Já é a terceira vez este ano que os jovens saem à rua e protestam contra a inação dos políticos. Os líderes de hoje são acusados de fazerem pouco pelo clima, mas e os de amanhã? Quem são e o que é que estão a fazer em relação ao ambiente? O Expresso desafiou-os para um debate. Temos hoje aqui connosco, à direita, Alexandre Poço, presidente da JST Distrital de Lisboa e também candidato às próximas legislativas. Temos também Mónica Mendonça, uma das mais novas candidatas do PCP às próximas legislativas. À esquerda temos Miguel Matos, homólogo do Alexandre Poço, também líder da JS Distrital de Lisboa e candidato às legislativas. E temos também Sofia Oliveira, uma das mais novas candidatas do Bloco de Esquerda, também às legislativas. A primeira pergunta que vos faço, que acho que é a mais óbvia, vocês pertencem a uma faixa etária nos partidos, que é a faixa etária que está mais preocupada com o ambiente. Pergunto-vos o que é que as Jotas, o que é que as juventudes partidárias estão a fazer em relação ao clima. Alexandre, comece já por ti. Ok, muito bem. Muito obrigado a todos e cumprimentar o Miguel, a Mónica, a Sofia, a ti, Ruben. Dizer-vos que nós, na JSD, temos um património e também temos uma visão de futuro. Ou seja, nós entendemos que nestas questões, nós muitas vezes temos de nos preocupar mais com o futuro do que andar a discutir o património e o legado. Mas também o temos e, se for necessário, realçamos. Mas na ótica de futuro, aquilo que a JST tem feito é imprimir uma nova, ou seja, eu diria um novo input dentro do PSD com um conjunto de propostas, de medidas, mas também às vezes de comportamentos, ou seja, nos nossos eventos, nas nossas ações, de introduzir Alexandre, deixa-me só interromper. Medidas concretas. Medidas concretas. Por exemplo, para este agora desafio eleitoral de 6 de outubro, uma proposta que nós estamos muito felizes por estar no programa do PSD é uma visão de que o Estado deve privilegiar as compras ecológicas, ou seja, no sentido de adaptar também a economia e o setor privado a uma ótica verde, o Estado deve ter um princípio de compras públicas ecológicas, tudo o que é bens, serviços, e com isso dar o seu contributo, ou seja, dar o exemplo e dar o contributo, porque assim também entendemos que a economia privada irá produzir ecológico, irá produzir sustentável e, de outra forma, o Estado irá dar também um exemplo e ser, neste caso, um exemplo para todos. Ok, já voltamos aqui às medidas do Alexandre. Mónica, o que é que a Juventude Comunista está a fazer em relação ao ambiente? O papel que a JCP e o Partido e a Escola Jovem, a Juventude Partido Ecologista aos Verdes faz, não é desligado do papel que o Partido Comunista Português e que o Partido Ecologista aos Verdes desempenham. Isto é importante realçar na medida em que agora a questão do clima, e ainda bem, nós valorizamos a disponibilidade da juventude para se organizar e lutar por algo que quer ver resolvido, mas há uma tentativa muito grande de fazer isto um conflito intergeracional, enquanto não é. Não é gerações passadas, que então, no caso dos nossos avós, dos nossos pais, por vezes que não tinham nada, iam descalços para a escola até este ponto, que têm culpa da degradação ambiental a que hoje o nosso planeta se encontra. Portanto, o que a JCP defende e vai trabalhando é o mesmo Partido Comunista Português. Por exemplo, a questão do passo intermodal, que para nós é uma medida essencial, é uma grande medida para contribuir para a sustentabilidade do ambiente, algo que apresentámos há 21 anos e que foi sempre chumbado, mas agora decidiram aprovar, e ainda bem. Mas a nosso ver, isto é uma grande medida para o ambiente, não é? Mas é necessário ir mais longe. E é necessário ir mais longe para que se aumente o investimento na ferrovia, para que se construam mais comboios e metros cá em Portugal, para que os utilizadores, os utentes, as populações sintam-se à vontade para usar os transportes e que de facto o passe, que já é um grande avanço, não é? Já temos metade do caminho feito, que seja feita outra metade, que é a construção. Portanto, há uma grande aposta. Sim, há uma grande aposta especificamente na mobilidade no que toca ao ambiente. Sim, ainda temos outra só, agora se calhar se dava só aqui um toquezinho, pronto, que é o Programa Global para o Equilíbrio Ecológico, que mais tarde poderei falar. Ok, já voltamos lá. Sofia, Juventude do Bloco de Esquerda, o que é que está a fazer em relação ao ambiente? Portanto, o Bloco de Esquerda
não tem uma organização como os outros partidos aqui representados, ou seja, nós não temos uma juventude partidária, portanto era um pouco incorreto da minha parte vir aqui falar do que a juventude está a fazer. É verdade que a camada mais jovem do partido, e somos bastantes, a camada mais jovem do partido tem de facto um interesse particular nas questões do clima, porque estamos a falar do nosso futuro, não é? Toca-nos muito mais a nós termos o futuro em risco do que talvez às gerações mais velhas do partido. O Bloco sempre foi um partido, há 20 anos que somos um partido que se preocupa imenso com as alterações climáticas, falamos disto desde o nosso primeiro programa, e agora neste programa eleitoral para as legislativas apresentamos a nossa grande medida, portanto a democratização da energia, de forma a colmatarmos e tentarmos combater as alterações climáticas, mas também combatermos a pobreza energética, porque no Bloco de Esquerda temos uma visão de que justiça climática é também justiça social, portanto não podemos falar do clima como um assunto isolado. Na democratização da energia falamos, portanto, de baixarmos o IVA da energia de 23% para os 6%, falamos do consumo mínimo garantido para o inverno, portanto, para que ninguém fique sem energia devido aos seus rendimentos. Ok, então temos aqui também o Bloco de Esquerda a insistir na questão da pobreza energética, que é um dos graves problemas que Portugal enfrenta em relação à União Europeia. Miguel, tu és o último a falar, mas és do partido do governo. O que é que a Juventude Socialista está a fazer em relação ao meio ambiente? Bom, nós na Juventude Socialista acreditamos que estamos a viver uma emergência climática neste momento no mundo inteiro. Aquilo que são os efeitos das alterações climáticas já se sentem um pouco por todo o mundo e em Portugal não é menos o caso, desde incêndios florestais ao período de seca que temos vivido. E, portanto, nós precisamos de agir. Nós temos muita história a defender estas causas das alterações climáticas e, nomeadamente, temos desde a primeira greve climática que foi organizada já em maio e já em março, nós participámos em todas estas diferentes manifestações porque nós pretendemos, precisamente, ser também ativistas de uma mudança estrutural no sentido de termos a neutralidade carbónica, pelo menos até 2050 ou antes. E aqui nós temos algumas medidas que pretendemos destacar. Naturalmente que a descarbonização da energia é absolutamente fundamental, promovemos as energias renováveis e o solar e tentarmos antecipar aqui o carvão. Mas também é preciso promovermos os transportes públicos, é preciso anteciparmos o fim dos plásticos descartáveis e, portanto, temos aqui um conjunto de medidas alargado e integrado para fazer isto acontecer. Ia-vos perguntar a seguir o que é que, se nos vossos partidos, como é que surgem as iniciativas em torno do ambiente? Partem de vocês, a Mónica já mencionou que não há aqui não existe um confronto intergeracional, mas aquilo que vos vou perguntar vai mesmo nesse sentido. Existe um confronto geracional dentro dos partidos? As iniciativas em relação ao ambiente partem de cima, partem de vocês, juventudes, partem de onde? No caso do PSD e da JST, partem de todo o lado. Como é óbvio, há um conjunto de pessoas que, seja pela sua profissão, seja por aquilo que fazem na vida, têm uma inclinação, diria, técnica ou especializada. Mas hoje, tendo em conta que todos nos preocupamos com esta questão, não existe um foco específico. Toda a gente contribui. E, por exemplo, podemos dar o caso de que foi o PSD que criou a primeira lei de bases do ambiente. Hoje, uma das nossas grandes preocupações tem a ver com algo que também há pouco o Miguel referia, que é a questão da neutralidade carbónica. E para isso nós temos duas propostas que penso que são interessantes para a discussão, que é, por exemplo, a intensificação e alterar, se for necessário, os PDMs de cada município, a intensificação de mais espaços verdes nos espaços urbanos, nas zonas urbanas, mas também a imposição de rácios de arborização, ou seja, nós exigirmos que nos centros urbanos existe uma maior arborização. Porquê? Porque aí estamos a conseguir combater o tal efeito de emissão global de gases com efeito de estufa. Estas são duas propostas que eu diria que poderiam ser nossas, mas também poderiam ser do PSD. Porquê? Porque nós temos um conjunto de pessoas preocupadas com esta área e que não existe a necessidade de ter única e exclusivamente um grupinho de sábios do ambiente. Existe uma consciência ambiental que eu diria que é transversal a todo o partido e também a toda a JST. Vou daqui provocar um bocadinho, Alexandre. Essa consciência ambiental não terá surgido agora um bocadinho depois das eleições europeias quando viram que os verdes começaram a galgar terreno? De todo. O PSD porque parece que antes não se ouvia falar disto. Lá está, eu disse há pouco. Na agenda mediática. Temos um património e, por exemplo, se nós formos, e tenho que recorrer aqui à minha cábula, em 2015
foi ainda no tempo do nosso governo que nós fizemos o Programa Nacional para as Alterações Climáticas de 2030. Mas se recuarmos umas décadas, temos a primeira Lei de Bases do Ambiente e até uma pessoa que não é do nosso partido, mas que foi ministro num governo liderado pelo PSD, que é o Gonçalo Ribeiro Teles, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que fez esta primeira Lei de Bases do Ambiente. Mas podia falar do Zé Eduardo Martins, podia falar do Carlos Pimenta, podia falar do Jorge Moreira da Silva. Portanto, ou seja, não diria que é de agora. Agora eu penso que há uma maior consciencialização na nossa geração. Em particular, hoje, quem tem entre 18 e 24 anos está muito preocupado. Verificamos, por exemplo, na Cimeira da Ação Climática, que foi precedida por uma Cimeira da Juventude, em que se procurou ganhar claramente a consciência de que a juventude e a ação climática estão ligados. Eu acho que isso une-nos a todos. Independentemente de ser mais de esquerda ou mais de direita, existe esta preocupação com a sustentabilidade ambiental do nosso país e do planeta. Porquê? Porque nós não resolvemos o problema único e exclusivamente com ações em Portugal, mas temos todas as condições para ser pioneiros e sermos líderes nessa agenda. Isto exigirá, obviamente, as Nações Unidas, a União Europeia, as economias industrializadas a convergirem, mas Portugal pode dar o exemplo. O Miguel dizia e bem, e concordo também, que se a neutralidade carbónica em 2050, nós temos todas as condições, com a nossa dimensão e com a nossa ambição, de conseguir chegar antes à neutralidade carbónica, antes de 2050. E isso é uma preocupação que para a JSD e para o PSD está, tanto que está nos programas da JSD, está no programa do PSD, agora para 6 de outubro. Ok, isto é muito civilizado, ninguém interrompe o Alexandre, portanto eu presumo que toda a gente concorda com o que ele está a dizer, mas a Mónica estava ali a escrever, mas atenção, estamos em campanha, portanto se quiserem interromper, interrompam. Mónica, tu estavas a tirar apontamento e a dizer que sim, mas também a dizer que não. O que é que te para dizer? Então, mas se calhar responder à pergunta que fizeste Sim. Pronto. E o Partido Comunista Português, a dúvida sobre as questões da degradação ambiental nunca houve dúvida, não é? Porque o modo de produção do sistema capitalista é a ambição de maximização do lucro e não tendo em conta o desenvolvimento sustentável do planeta e, se preciso, vamos queimar as árvores, vamos fazer tudo para que o lucro seja maximizado e daí uma das soluções que nós vemos é que o capitalismo não é verde e nunca o será, portanto a maior solução para salvar o nosso planeta é que acabe o sistema capitalista e nós nunca não o dissemos. Pronto, mas no nosso Programa Global para o Equilíbrio Ecológico há uma que é muito importante, que é também que procura combater o que é, né? A obsolescência programada, né? Que basicamente os telemóveis, os equipamentos eletrónicos são feitos para durar pouco tempo e se for preciso vamos investir, ainda vamos gastar dinheiro para que eles sejam para durar pouco tempo, para que depois então... Produtos com um ciclo de vida curto. Exatamente, pronto. Isso é uma das nossas grandes medidas que, a ver se vai para a frente, se o assunto tiver força. Mónica, queres continuar? Sim, pronto, que o património que parece ser por acaso muito piada, não é? Os verdes existem há 37 anos. E há 37 anos que os verdes vêm lançando propostas, pronto, com preocupação acerca das alterações climáticas, da degradação ambiental para o desenvolvimento sustentável da economia do nosso país e por muitas outras questões. Que o PS, o PSD e o CDS sempre foram votando contra durante muito tempo. E agora sim é que aparecem a dizer que... Era por isso que estavas a dizer que sim, ou que não. Mas que não. Pois há outras questões, não é? Por exemplo, uma proposta que o PCP teve para a plantação de floresta autóctone. A questão do eucalipto, que estamos fartos de saber que o eucalipto é um dos grandes causadores de incêndios do nosso país. O PS e o PSD votam contra. Mais propostas hajam. No último governo do PSD e CDS, em que houve um corte de 150 milhões de euros no apoio à floresta. Portanto, assim, de facto é fácil dizer que somos ambientalistas e estamos preocupados. A realidade é que quando basta andar um bocadinho para trás, e entre 2011 e 2015 150 milhões de euros de apoio à floresta foram cortados e depois viu-se o resultado quando o Pinhal da Iriar deu nos últimos incêndios, pronto, e nestas questões. Presumo que o Bloco de Esquerda corrobora aqui este discurso anticapitalista? Sim, claro. Sabemos perfeitamente que este sistema capitalista extrativista, como a Mónica já o mencionou, não é um sistema que se encaminhe por vias verdes, por vias ecológicas, por muito que o tentemos pintar, é completamente impossível. Ou há crescimento económico ou temos um ambiente sustentável. As duas coisas não são compatíveis e temos visto isso acontecer. Temos imensos desastres climáticos, as temperaturas vêm aumentando, as estações estão cada vez mais irregulares e sabemos porque a ciência nos disse, porque o relatório do IPCC nos disse que se continuarmos com este sistema extrativista capitalista não vamos conseguir manter o aumento da temperatura a 1,5 graus.
não conseguindo manter esse valor de temperatura, vem o caos climático, e do caos climático para a frente é completamente impossível conseguirmos arranjar uma solução. Vocês ambas estão a tocar em pontos muito interessantes que vão ao encontro da minha próxima pergunta, por isso eu vou dar só aqui ao Miguel espaço para responder a estas claro. questões que elas colocam, para passarmos depois à próxima pergunta. Parece-me o seguinte, nós não vão haver aqui ninguém dizer que são contra o ambiente ou que são a favor das alterações climáticas, não é? Isso aí estamos todos de acordo, sobre o pressuposto geral. Aqui o que está em questão é quais é que são as ambições e o que é a coerência de cada um dos partidos e das juventudes partidárias no sentido de fazer algo pelo clima, de fazer algo pela nossa geração, porque nós somos a primeira geração que de facto temos uma ameaça existencial. Somos a primeira geração que pode ver a sua vida encurtada, vivemos num planeta que é inabitável. E por isso é preciso termos muito foco nesta questão. Nós, para ser sustentáveis, não precisamos deixar de crescer. Precisamos de crescer de forma diferente. Precisamos crescer de forma sustentável, de forma inclusiva, para termos recursos para investir na transição energética, na transição dos transportes e noutras áreas. Porque se nós não crescermos, então o que vai haver é escassez de recursos e voltamos ao tempo da Troika e tudo o que aconteceu na governação anterior. E para isso não vale a pena, porque foram 4 anos também onde a luta contra as alterações climáticas estiveram paradas. E para isso basta ver aquilo que aconteceu nas energias renováveis. E isso é, se calhar, uma das zonas onde nós devemos ver a diferença entre os partidos. É que o PS sente-se muito à vontade com o seu legado de promover as energias renováveis. Ainda agora fizemos um leilão que fez os preços de eletricidade mais baixos do mundo. E vimos o PSD contra esse leilão. O Bloco de Esquerda queria, por exemplo, tributar as energias renováveis. Bom, é preciso aqui realmente debatermos as ideias em concreto e o que é que nos divide sobre esta questão. Repara, Miguel, sempre que falamos em medidas ambientais, lá está, estamos a falar de medidas em relação ao ambiente feitas agora. Recentes, mas aquilo que a Mónica fala é de vetos, propostas do 37 anos ou mais? há mais de 37 anos. O que é que te apraz dizer ou responder em relação a isso? Desde os anos 90, em que houve o protocolo de Kyoto, foi o Partido Socialista que começou a fazer planos de ação às alterações climáticas. A propor questões para isso. Foi preciso o protocolo de Kyoto. Certamente podemos ir fazer uma arqueologia. Acho que o que interessa neste momento é o Partido Socialista esteve também lá na altura das energias renováveis, mas podemos fazer esse balanço. Também houve certamente coisas que poderíamos ter feito melhor. O importante agora é qual é que é a ambição que cada um de nós tem e o que é que são as medidas que estamos a colocar em jogo. E a verdade é que parece-me que as medidas do Partido Socialista são aquelas que são mais coerentes e aquelas que vão mais longe no sentido de realmente conseguirmos concretizar a neutralidade carbónica, porque não vale a pena dizer, neutralidade carbónica até 2030, mas depois não ter um roteiro claro de como chegar lá e como fazê-lo. Nós prometemos porque sabemos como lá vamos chegar e vamos investir nesse sentido. A pergunta que eu vos vou fazer vai também um bocadinho ao encontro disso que nós estamos a falar aqui. Por trás desta greve está implícita uma revolução sistémica, uma mudança drástica no nosso modo de vida, pelo menos é isso que os estudantes defendem, é isso que os cartazes das manifestações dizem, é isso que também alguns partidos defendem. Esta revolução faz sentido para vocês? Pode acontecer ou não pode acontecer, Alexandre? Eu diria que faz sentido uma revolução de mentalidades, não necessariamente uma revolução política, económica ou social, como se calhar há mais à esquerda seria defendido, mas de mentalidades, sem dúvida. Isto porquê? Porque aqui há pouco nós ouvimos falar de a economia extrativista, capitalista, e eu penso que há aqui um falso dilema, em que nós temos de escolher ou crescer ou salvar o planeta. E aqui talvez tenhamos uma posição mais moderada, de maior bom senso, em que o que nós dizemos é assim: o ambiente não tem de estar contra o desenvolvimento económico, porque nós necessitamos desenvolvimento económico, nós necessitamos de gerar emprego. O que nós temos de conseguir, e isso a nossa geração é muito importante, porque o que nós queremos na nossa geração é um crescimento que venha com base na inovação, na ciência, no conhecimento, na tecnologia, na digitalização. E isso eu também não interrompi, e isso o que nós queremos é de que o ambiente esteja alicerçado na componente de crescimento económico. Porquê? Porque nós entendemos que é essencial na nossa geração chamar todos à razão, todas as gerações, todos os países, independentemente das lideranças, as organizações internacionais, para esta necessidade de reforçar quer a dimensão de sustentabilidade, quer a emergência climática em que estamos a viver. Para isso, nós não precisamos colocar em causa os objetivos do país crescer, de gerar mais emprego, de ser mais inclusivo. Então, o que nós necessitamos é de conseguir conciliar. Então tu não concordas com uma revolução sistémica, uma mudança drástica? De mentalidades? Não é de mentalidades, é como é óbvio, económica. Nós não necessitamos de acabar com o sistema de produção capitalista, ou nós não precisamos acabar com
a economia de mercado para conseguir fazer a transição verde. Nós conseguiremos fazer isso dando incentivos e o Estado também tomando medidas, seja no apoio à produção de energia renovável, seja, por exemplo, numa proposta que temos que é a criação de comunidades energéticas locais, em que os próprios cidadãos e as empresas podem constituir como produtores de eletricidade, em que o foco é conciliar a economia verde, circular, com a necessidade de crescer, gerar emprego e ter uma economia e um país justo, um país coeso. E nestas coisas, manda-nos o bom senso. Manda-nos o bom senso que nós consigamos nunca esquecer que os recursos são escassos e a sua gestão e a capacidade que a nossa geração tem de fazer uma boa gestão é o que ditará se temos ou não sucesso e se conseguimos travar este caminho de não retorno, provavelmente dentro de 10, 15 anos, como todos os especialistas e todas as organizações internacionais têm vindo a dizer. Ok, Mónica, revolução sistémica, sim ou não? Revolução sistémica. Acho que para a revolução sistémica é necessário também depois outras questões, não é? Porque não, a questão da degradação ambiental está vista a toda a gente, não é? A necessidade enorme que nós temos de alterar e, sim, só com o fim do sistema capitalista é que para mim a revolução sistémica está aí, se alcança, mas depois também é necessário a malta, né, a juventude e não só, acordar para outros problemas, não é? Porque lá está, não se pode combater as questões ambientais sem combater os problemas sociais. No momento em que a precariedade cada vez aprofunda-se mais dentro da juventude, em que a juventude está posta em causa estudar ou não estudar pelas condições socioeconómicas para entrar na faculdade e muitas outras questões do nosso país, na nossa sociedade que estão erradas, para haver revolução sistémica também é necessário combater isto e combater... E que é algo que a maioria dos partidos com assento da Assembleia da República não tem assim grande vontade em combater, portanto, uma revolução sistémica não irá de certeza sair daí. Só um apontamento. Então, para ti, só para esclarecer, para o PCP está fora de causa uma revolução sistémica porque, em princípio, ela nunca acontecerá nos moldes em que está o atual Parlamento. Não é bem isso que eu disse. O que eu estou a dizer antes que... Sim, é por isso que eu queria esclarecer. O PSD e o CDS não podemos contar com eles para essa tal revolução sistémica, mesmo que agora ache que o governo faça assim. Pronto. E sim, tem de haver uma revolução do sistema, né? Tem de acabar o sistema capitalista, mas para isso é necessário também lutar pela resolução dos outros problemas e ter a consciência que não é só o ambiente que tem graves problemas no ambiente, mas também no resto da vida em geral. Só que manutenção, porque quem ouve o PS e o PSD falar até parece que vão votar depois no dia 7, após o dia 6 de outubro, nas medidas de adoção de, por exemplo, uma proposta que nós temos, que é a adoção de medidas de redução, utilização e reciclagem de resíduos, de aumento da eficiência energética, a questão do combate à obsolescência programada, deixar isto aqui para ver se depois, de facto, depois do dia 6 de outubro, os ambientalistas do aviário vão de facto votar. Ambientalistas do aviário, ok, Bloco de Esquerda. O que é que esta revolução faz sentido? Não faz sentido, uma revolução sistémica? Claro, é a revolução que precisamos. A juventude temos tomado as ruas e temos feito e temos levado para a agenda política aquilo que é necessário fazer e como é que necessitamos de combater as alterações climáticas. O manifesto do Bloco de Esquerda é muito claro naquilo que precisamos de fazer, porque o manifesto do Bloco de Esquerda baseia-se naquilo que é a ciência. Portanto, volto a dizer que o IPCC nos deu um prazo de 10 anos para chegarmos, para conseguirmos voltar atrás com algumas das medidas que temos hoje em dia de forma a evitarmos o caos climático. Contudo, o PS continua a apresentar um roteiro para o caos climático onde fala da descarbonização até 2050. É impossível esperarmos por 2050. As centrais de Pego e do Sines têm que ser fechadas agora, entre 2021 e 2023. Temos perfeita noção que estas centrais vão fechar e que estas pessoas não podem ficar no desemprego. O Bloco de Esquerda também apresenta uma solução para isso. Apresentamos uma solução de reconversão dos trabalhadores, portanto, para que os trabalhadores possam ser postos em indústrias de energia verde, para que não fiquem na precariedade. Falávamos de revolução de mentalidades, é muito bonito e comove-nos ver os jovens a não usar plástico, os jovens a usar as garrafas de plástico reutilizáveis e tudo mais,
mas sabemos perfeitamente que não foram as nossas palhinhas que causaram o caos climático, não foi o nosso plástico, sabemos perfeitamente que foi um sistema capitalista, extrativista, que nos trouxe a este ponto. Portanto, não podemos andar aqui com paninhos quentes e falar de dados individuais. Ok, o Miguel está aqui a olhar para o outro lado e a rir-se. Miguel, o que é que te para dizer sobre esta revolução sistémica? Eu penso que a palavra revolução pode ser, por vezes, mal interpretada, no sentido em que pode assustar algumas pessoas. Isto não quer dizer que não devemos ter atenção à dimensão dramática da transformação que nós temos que fazer na nossa sociedade. Ora, nós temos que acabar com o carvão até 2030, ou se possível antes. Temos que acabar com o gás até 2040, ainda temos muita eletricidade produzida através do gás. Temos que aumentar a eficiência energética em 35%, temos que reduzir as emissões dos transportes em 40%, o que implica muito mais transportes públicos. A nossa floresta tem que captar 25% mais emissões. Isto é tudo dramático, envolve usar mais carros elétricos, mais transportes públicos, mais renováveis, e para isso nós precisamos de medidas em concreto. Ora, é realmente muito simpático poder dizer que vamos fazer todas estas transformações em 10 anos. No entanto, nós temos que ver se isto é possível ou não é possível, e de facto não me parece que faça sentido gerar aqui frustração e gerar um sentido de que prometer tudo e depois não conseguir. Especialmente quando as medidas que alguns pretendem fazer é não dar suficiente prioridade, por exemplo, às renováveis. Quando o Bloco de Esquerda queria implementar uma taxa sobre a eletricidade renovável, isto não ia ajudar a que nós cumpríssemos as nossas metas na área da descarbonização da eletricidade, por exemplo. Portanto, nós precisamos de uma revolução, não gosto de usar essa palavra, precisamos de mudanças profundas na nossa sociedade para atingirmos a neutralidade carbónica. Isto é fundamental também para nós não assustarmos as pessoas que estão em casa, as pessoas da nossa geração, das transformações que é preciso fazer para descarbonizar. Ok, aqui para acabar, estamos praticamente a chegar ao fim. Se estivessem nesta altura na pele do Primeiro-Ministro, qual é que seria a primeira medida que tomavam em relação ao ambiente? Alexandre, muito rapidamente. Eu penso que há aqui uma prioridade, e muitas vezes nós falamos disto do ponto de vista global, mas podemos ir descer. E se descermos, por exemplo, à área metropolitana de Lisboa, nós assistimos a que, por exemplo, o Partido Socialista defende a linha circular. O Partido Socialista defende um investimento de mais de 250 milhões de euros a ligar o Rato ao Caixo de Toré. Por dia entram mais de 370 mil carros na cidade de Lisboa. E o que nós defendemos é de que essa expansão do metro não devia ser única e exclusivamente ligada ao Rato ao Caixo de Toré. És Primeiro-Ministro, a medida tem que ser nacional. A medida tem de ser nacional? Então, aquilo que... Ok, estava-lhe a dar um caso concreto de Lisboa. Sim, o que nós sim, defendemos neste caso, expansão do metro para Loures e expansão do metro para a zona ocidental de Lisboa. Do ponto de vista de uma decisão a nível nacional, eu penso que nós tínhamos claramente de democratizar e dinamizar as comunidades energéticas locais. Ou seja, nós tínhamos de pôr cidadãos e empresas a promover a produção de eletricidade de base renovável. E isso pode ser feito dando incentivos claros às pessoas e às empresas para que o façam, criando, sim, combatendo a pobreza energética e dinamizando a nossa produção local de energia. Eu penso que esta devia ser uma medida prioritária no âmbito da energia verde. Ok, Mónica, és Primeira-Ministra. Há tantas medidas, não é? Sim, a primeira, mas a primeira, assim do saco. A primeira é algo que nós temos valorizado bastante, porque achamos que é muito importante no combate à degradação ambiental e estas questões todas, que é os transportes, não é? Primeiro começar pela reversão da privatização e fim das parcerias público-privadas, apostar em investir no transporte público coletivo, apostar na construção e reparação da ferrovia, mais construção de comboios e metros cá em Portugal, não é? São para aí 10 medidas. São muitas medidas a prioridade. Ou seja, esse era o teu primeiro pacote de medidas que apresentaria enquanto Primeiro-Ministro? Sim, transporte, depois há tantas outras. Há, como já disse, o plano do equilíbrio ecológico, o plano energético nacional que também temos. Ok. Sofia? Há duas medidas que quero falar, portanto são as medidas que mais impacto terão. São também à volta dos transportes. A primeira é então o Plano Ferroviário Nacional 2020-2040, um investimento enorme na ferrovia nacional e na eletrificação da mesma. Propomos um investimento de 9 mil milhões cofinanciáveis nestes 20 anos. Com este plano, que já foi levado a Parlamento e foi chumbado com votos da direita e do PS, é um programa de investimento público ao longo de 2 décadas que propõe a requalificação integral da rede ferroviária nacional. Com o Plano Ferroviário Nacional vem também o nosso programa Cidade Sem Carros. Não é um programa que se
É um programa que tem um especial foco para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Sabemos que o problema do transporte individual é um dos maiores problemas quando falamos de degradação ambiental e por isso é preciso uma aposta enorme para combater a produção de gases com efeito de estufa do transporte individual. Ok, Miguel, Primeiro-Ministro, qual é a primeira medida? Bom, a minha primeira medida não é, ao contrário das medidas do Alexandre, medidas que já estão a ser tomadas, nem um plano ferroviário nacional que já está que já subestimado o seu custo dramaticamente, embora acho que devemos investir muito nos transportes públicos. A primeira medida que eu faria seria transferir progressivamente a carga fiscal daquilo que são as pessoas e o trabalho para a poluição, para aquilo que realmente é negativo para as alterações climáticas, porque isso afeta tudo transversalmente, a eletricidade, os transportes, os resíduos, a agricultura, transferir a carga fiscal das pessoas para a poluição. Okay. E fazias o carrossel de turistas entre o Rato e o Caixo Estreito? A linha circular é uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas, somente as que usam a linha de Cascais, e tanto eu como tu usamos a linha de Cascais, portanto devias saber que vai ajudar as pessoas a chegarem mais facilmente ao centro da cidade de Lisboa e vai aumentar em muito a utilização do metropolitano por quem é da linha. E são muitas centenas de milhares de pessoas. É um carrossel de turistas? Não é. Entretanto, quem é do Porto ficou de fora desta discussão. Continuamos na próxima. Entre vocês os dois. Pronto, este foi o debate sobre o ambiente. O Expresso vai estar a organizar até à próxima quarta-feira mais 2 debates sobre temas que interessam às pessoas com menos de 30 anos e até com mais de 30 anos, nomeadamente ensino superior e trabalho, e precariedade no trabalho e também habitação.